Shalom, meus irmãos. Então, esse vídeo eu irei trazer um estudo que eu já fiz um resumo geral um tempo atrás em relação à semente da serpente. Se você não assistiu esse vídeo, recomendo que assista primeiro esse para depois assistir esse, para melhor compreensão. E esse vídeo que eu gravei anteriormente, que já está disponível no canal, da plataforma do canal, eu vou colocar na descrição. Vou colocar o link desse vídeo na descrição. Recomendo que assistam ele primeiro, ele tem 1 hora, mas vocês precisam assistir esse vídeo para entenderem esse, porque eu não vou ficar falando detalhes aqui, coisa que eu já expliquei no vídeo anterior. Aí eu recomendo que você assista primeiro aquele vídeo da descrição, que eu vou deixar aqui o link, para depois vir aqui, ok? Vamos começar com Mateus 13, o 23, 24 na verdade. Mateus 13, 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Prestem atenção nesse inimigo aqui, que semeou o joio no meio do trigo, no campo. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, ou seja, o joio adentrou indevidamente. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor ou mestre, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: Não, para que ao colher do joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Quando vamos para o versículo 36, fala o seguinte: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Lembra lá que Caim era do maligno? Caim era do maligno, por isso que as suas obras eram más. O inimigo que o semeou. E o inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será também na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá prantos e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no seu reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Ele decodificou essa parábola, meus irmãos. Ele falou: quem tem ouvidos, ouça. Não é para todo mundo, não é todo mundo em si que vai entender esse código decodificado dessa parábola. E justamente, meus irmãos, quando fala de semente aí, do grego, é esperma, sêmen, esperma, descendência. O capítulo inteiro de Mateus nessa parte fala só sobre genética. Quando os ceifeiros, quando os anjos, eles falam: Senhor, quer que tiramos esse joio? E ele diz: Não, não tira não. Deixe que ambos cresçam juntos, para quando chegar o grande dia, eu pego os meus e os que não são meus eu coloco no fogo. Mas um trigo pode se perder sim. E será justamente a palha que vai se queimar junto com o joio. Mas joio sempre vai ser joio. O trigo é que tem a chance de salvação. É que foi predestinado para a salvação. Mas o joio nunca vai se tornar trigo, jamais. Joio são irreconciliáveis. Mas o que isso tem a ver com Gênesis 3,15?
Gênesis 3,15, quando o Criador está sentenciando a Nahash, a serpente, Ran-Satã, o Seraf, a antiga serpente, o ser seráfico, ele fala: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, meus irmãos, fala de duas, não é uma, não é duas linhagens. A semente da serpente e a semente da mulher. E quando vamos para o Strong, vemos o seguinte: quando tem semente nessa passagem, no hebraico é zera, e justamente significa descendentes, semente, linhagem, posteridade, filhos, literal. Não é metáfora, não é alegórica, é literal. Aí eu pergunto, né? O sistema religioso, ele diz que a semente da mulher é literal, né? Se concretizou em Cristo. Até aí tudo bem. Mas a semente da serpente, cadê esses caras? É só alegórica? É só metáfora? Porque aqui não faz distinção. Aqui as duas estão dizendo que são literais no hebraico. E por que se considera que uma é literal e outra é alegórica? Se vocês dizem isso, tá bom, né? Mas não é isso que as escrituras dizem. Primeiro, meus irmãos, que a Bíblia, ela não foi escrita em português e também não foi escrita com a nossa ótica cultural ocidental. Ela foi escrita com a ótica cultural oriental. A cultura hebraica, a ótica hebraica. E é por isso que precisamos entender e saber estudar o conhecimento, o entendimento que os hebreus tinham dessas passagens. E uma fonte muito boa é o Targum de Jerusalém. O Targum, ou Targumim, é um termo usado para se referir, em geral, às traduções e comentários em aramaico das escrituras hebraicas, produzidos entre o período do Segundo Templo e a Idade Média. Muitos dizem que foi escrito até no tempo de Neemias e Esdras. O Targum pós-exílio. O Targum começaram a ser necessários após o exílio babilônico, quando a língua hebraica foi se perdendo e foi dando início ao aramaico. Aí os sacerdotes da época tiveram que traduzir as escrituras hebraicas, a Torá em si, para a língua aramaica, porque a língua hebraica estava se perdendo. E com isso eles colocaram também os entendimentos que eles tinham das escrituras. E devido à assimilação linguística que os judeus exilados sofreram causando a perda do domínio, acabei de falar isso, da língua hebraica por parte destes e a adoção do aramaico como um idioma comum. A princípio, quando ainda não existia Targum escrito, havia nas sinagogas alguém que interpretasse e traduzisse conforme a leitura da Torá. Este era o chamado de Merturgeman ou Turgeman. O tradutor frequentemente expandia sua tradução com paráfrases, explicações e exemplos, tornando-se uma espécie de midrash. Quando vamos aqui, o Targum de Jerusalém, ou Targum Pseudo-Jonathan, é um texto importante para o estudo da Torá e para a compreensão da tradição judaica. Todo entendimento que os israelitas tinham dessas escrituras, eles colocaram no Targum. É uma tradução e interpretação aramaica da Torá que incorpora material interpretativo e midrássico, tornando uma fonte valiosa para a exegese judaica. Entendimentos de cosmologia, entendimentos da própria semente da serpente, entendimentos de Gênesis 6, entendimentos até mesmo da presença do Messias no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que era o Menra do aramaico, que significa a própria palavra, o próprio verbo que João 1:1 fala, era simplesmente a presença do Messias já agindo
na antiga aliança. E muitos, para combater a semente da serpente, usam um texto em português isolado. A passagem em si, Gênesis 4:1. Conheceu Adão, Eva e gerou Caim. Mas quando vamos para o Targum, vemos um detalhe que faz toda a diferença. E essa passagem foi justamente ocultada pela mão dos escribas. E o Messias alertou sobre isso. E essa passagem em si também sofreu várias alterações ao longo do tempo. E foi uma das mais difíceis de traduzir que os tradutores tinham. E Adão conheceu intimamente a Havá, a Eva, sua esposa, que ela ficou grávida de Samael, Eita, meus irmãos, saiu aqui. Que ela ficou grávida de Samael, o Malacá, quem não sabe, Malacá é anjo no hebraico, desejável, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E ela disse: tenho adquirido um homem do anjo do Malacá, de Al, de Yod, Re, Vav, Re, que aqui é o tetragrama. Você vê, meus irmãos, que com o entendimento dos hebreus, vemos o que de fato, qual foi o pecado original. Assistam o vídeo da descrição, porque vocês não vão entender esse vídeo e podem até se escandalizar se estão vendo isso na primeira vez. Vejam primeiro o vídeo da descrição, com calma. E quando vamos para o capítulo 5, versículo 3, vemos o seguinte: e Adão viveu 130 anos e gerou Sete, do sangue, pela sua imagem e pela sua semelhança. Pois antes disso, Havá, Eva, tinha gerado Caim, que não era dele e nem do seu sangue. Se não era do sangue dele, de quem era? De Samael, do ser seráfico de Nahash. E Abel foi morto pela mão de Caim, e Caim foi expulso. E não foi feita a genealogia da sua semente no livro da genealogia de Adão. E após isso foi gerado de seu sangue para ele. E ele chamou o seu sangue, chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão após gerar Sete. Aí fala da genealogia de Adão. Detalhe, meus irmãos, até mesmo na Bíblia que a gente tem, a padrão, a portuguesada, né? A gente não vê Caim na genealogia de Adão. Em 1 Crônicas, quando fala, também não tem. Já pula para 7. O fato dele ser assassino, dele ter sido homicida, não anularia o fato dele ser filho genético de Adão. A linhagem do Messias continha o nome de pessoas ímpias, e mesmo assim os escribas não ocultaram tal falta. Eles não omitiram. Ainda mais que o povo hebreu, a cultura hebraica, o mundo hebraico, é uma cultura patriarcal, prioriza sempre a figura masculina. E não colocar alguém dentro da genealogia de outra pessoa que de fato era do sangue era considerado um crime grave. E Caim não está na genealogia de Adão. As pessoas ignoram completamente isso. Mas o Targum, ele fala por quê? Porque Caim era filho do anjo Samael, de Lúcifer, de Satanás, da antiga serpente. E quando vemos certos tipos de sangue, né? Vemos que de fato tem duas descendências na Terra. E a descendência da serpente, ela quer escravizar a linhagem da mulher, a semente da mulher. Onde e quando surgiu o termo sangue azul relacionado à realeza? Na Espanha, no século VI, assim como em sua terra, Rebeca, os poderosos não trabalhavam no campo, por isso eram tão claros que veias azuladas lhe saltavam da pele. Inclusive, eles têm até um tipo de alergia ao sol. Aí já tem a ligação com vampiros, né? As histórias de vampiros, enfim. Eu não posso falar tudo aqui, porque senão vai ficar muito pesado. Quando envolve crianças, quando envolve um certo ritual, quando muitas crianças somem,
Vocês sabem onde eu tô querendo chegar, né? Mas pelas diretrizes do YouTube, eu não posso falar muito aqui não. E assim foi apelidada a nobreza. Inclusive, tem estudos judaicos, estudos hebraicos, que além de Caim matar Abel, ele fez uma atrocidade, uma brutalidade com o corpo do seu irmão. Que justamente está ligado ao ato do vampirismo. E os gigantes do livro de Enoque, eles também cometiam atos de vampirismo, bebiam sangue. Sangue, bebiam sangue. É como eu disse, eu não posso ir muito além, porque senão é capaz de o YouTube derrubar. Mas vocês já estão entendendo o quão é pesado e sério é isso. Mas, remotamente, no Egito Antigo, prestem atenção aqui, mas remotamente no Egito Antigo, os faraós, os antigos faraós, diziam que o seu sangue era azulado como as águas do Nilo. E quando vemos os antigos faraós, muitos deles tinham uma estrutura craniana diferente, muitos eram grandes. Justamente os Néfilins, os antigos Néfilins. Eles diziam também que tinham o sangue dos dragões ou sangue dos deuses. Que deuses são esses, meus irmãos? Anjos caídos. Na natureza, o sangue azul existe nas lagostas, nobre iguaria entre os frutos do mar, e pode aparecer em humanos com cianose, doença relacionada à falta de oxigenação do sangue. Inclusive, meus irmãos, muitas doenças, como o próprio câncer que vemos hoje em dia, são justamente resíduos dessa genética corrompida lá do mundo pré-diluviano. Desde a hibridização que houve no Éden até em Gênesis 6, quando os Benei Ha-Elohim desceram as Menot Ha-Adam, que são os filhos de Deus que desceram as filhas dos homens e coabitaram com elas, gerando gigantes, outra corrupção genética. E resíduos dessa corrupção genética estão presentes na humanidade até hoje, com doenças que a humanidade apresenta. E é por isso que a nossa genética só vai ser totalmente purificada no reino vindouro. Muitas pessoas nascem com 6 dedos nas mãos e nos pés. Gene de Néfilin antigo. Ah, essa pessoa é um filho do maligno, um Néfilin? Não. Simplesmente gene, resíduo de gene Néfilin antigo. Mas o que vai testificar para essa pessoa se ela é ou não um Néfilin são os seus frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Também não podemos levar tudo ao extremo. Todo mundo tem gene Néfilin. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Em algum tipo de dose. Nova teoria diz que humanos com fator RH negativo pertencem a uma linhagem extraterrestre, mas calma, não são alienígenas que vêm em disco voador. Extraterrestres, quando se fala, botem uma coisa na cabeça de vocês. Quando eu falo extraterrestre ou alien, eu estou me referindo a anjos caídos, tá? Só para não gerar confusão. Nós humanos temos 4 tipos sanguíneos gerais: A, B, AB e O. Esta classificação é derivada, de acordo com os cientistas, das proteínas que são encontradas na superfície celular, projetadas para combater bactérias e vírus no corpo humano. A grande maioria dos humanos neste planeta possui estas proteínas, o que significa que seu fator sanguíneo é RH positivo, mas há um grupo minoritário, justamente a minoria que comanda esse mundo, os Rothschild, os Rockefeller, que estão preparando a vinda para o filho da perdição, para o anti-messias, para o anti-machia, para o filho da perdição, para o filho de Han Satan. Um grupo minoritário com RH negativo, falta estas proteínas, assim como seria esta crucial diferença explicada cientificamente. E por que ela existe? Através dos anos, vários estudos científicos têm procurado por estas respostas. Agora, alguns cientistas acreditam ter encontrado uma coisa fascinante a respeito dos RH positivo e negativo. De acordo com essa teoria científica, num passado distante, mundo pré-diluviano aí,
seres extraterrestres visitaram a Terra, os Anunnaki, os anjos caídos, os 200 sentinelas que Enoque fala, os anjos de Gênesis 6, os Benei Elohim, através do quê? Da manipulação genética. Você vê, meus irmãos, que tudo liga para o mundo pré-diluviano. Livro de Enoque, Gênesis 6, o pecado original. Quando entendemos essas chaves, entendemos também o porquê do Criador mandar exterminar mulheres, crianças, animais de muitos povos. Josué mesmo matou 31 reis, matou gigantes, tinha 6 dedos nas mãos e nos pés. O RH negativo com a intenção de criarem uma raça de escravos. Esses anjos caídos queriam ser deuses para os homens. O povo basco da Espanha e França possui o maior percentual de sangue com RH negativo. Aproximadamente 30% possui RH negativo e aproximadamente 60% carrega um gene negativo. Mas enfim, meus irmãos. Aqui embaixo fala: essa teoria nos leva aos tempos da antiga Suméria, quando uma raça de alienígenas altamente avançados, anjos caídos, teria vindo de outro lugar do cosmos. Os Anunnaki teriam construído e criado as primeiras sociedades humanas. Eles ensinaram astrologia, ensinaram tecnologias avançadas, porque a própria tecnologia vem do reino dos céus. A tecnologia em si é um tipo de magia, sim. Por isso esse avanço da IA, da inteligência artificial, que justamente está coligada com a imagem da besta de Apocalipse 13. E assim como foi nos dias de Noé, assim também será na volta do Filho do Homem. Estão pegando as chaves, meus irmãos? Essa tecnologia antiga, ela vai voltar para o mundo hoje. Para o fim dos tempos. E justamente esses caídos que trouxeram esses ensinamentos para a humanidade. E corromperam geneticamente também. E é como eu sempre falo, era impossível acontecer a hibridização de Gênesis 6 sem antes não ocorresse alguma coisa antes, que no caso que foi a do Éden, do pecado original. Porque não haveria nenhum parentesco genético. Houve gigantes em Gênesis 6 porque potencializou um gene que já existia dentro das filhas de Caim. Dentro das Benot Hadam. Gene Nephilim. Psicopatas. Psicopatas têm um DNA alterado? Sim, há evidências de que a genética desempenha um papel na psicopatia. Embora não exista um gene de psicopatia único, estudos sugerem que certas variantes genéticas podem aumentar a probabilidade de desenvolver traços psicopáticos, e a genética pode influenciar a forma como o cérebro processa emoções e regula impulsos. Os psicopatas, meus irmãos, além deles terem um cérebro diferente, eles têm maior impulsividade, maior agressividade, frieza para as pessoas, dificuldade em ter empatia, enfim, esse transtorno, entre aspas, é justamente característica de Nephilim, de vasos da ira, que na Brit Hadashah, no Novo Testamento, na Nova Aliança, fala. São demônios encarnados, meus irmãos. Por isso que o Criador mandava matar na Antiga Aliança. Mata tudo. Criança, bebê, mulher, mate tudo. E até os animais também, porque os animais também estavam corrompidos, porque eles também cometiam zoofilias, eles também misturavam espécies entre si. E que os apócrifos falam. O livro de José, que é muito bom, inclusive, ele fala sobre essa hibridização. Minotauros, centauros, eles falam. Esse livro fala. Mas também uma coisa que é muito ocultada no sistema religioso. Mas houve, meus irmãos, uma perversão genética no mundo antigo. Quando vamos para Lucas 8,17, para não ficar só nas minhas palavras, temos o seguinte: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Meus irmãos, essas coisas, essa hibridização do mundo pré-diluviano que aconteceu, a própria cosmologia, que eu abordo bastante aqui no canal,
Pré-existência, dentre outras coisas, nenhum acadêmico, nenhum teólogo, nenhum líder religioso, nenhum pastor, nenhum padre vai falar isso para você. Mas o meu compromisso, meus irmãos, não é com o sistema religioso. O meu compromisso é com Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ore, questione, estude, seja como os bereanos, que analisavam as escrituras para ver se de fato era assim. Busquem traduções mais fiéis a originais. Busque entender como os hebreus, como os antigos hebreus, como os israelitas entendiam as escrituras. Não leia a Bíblia com a ótica da nossa cultura. Leia a Bíblia com a ótica da cultura hebraica. Porque aí sim você vai entender o real entendimento das escrituras e irá entender tudo sobre esse mundo, sobre os enganos dele e sobre como de fato em Oséias fala que diz que o povo perece por falta de conhecimento. Não seja uma pessoa leiga, meus irmãos, minha irmã, meu irmão. Estude, filtre, analise. Tá bom? Esse foi mais um vídeo, meus irmãos. Fiquem na paz e na graça do nosso eterno Yod-He Vav-He.